Eu consegui. Lá na página 347, eu tinha deixado os exercícios 1 e 2 para vocês fazerem na terça-feira. Então, hoje a gente vai corrigir eles, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tentar compartilhar minha tela. Professora, eu tenho uma pergunta. Oi. Onde é que ficam os néfrons e o que eles fazem? Os néfrons, eles ficam dentro dos rins e eles auxiliam no processo de filtração, de reabsorção e de excreção. Eles são estruturas que ficam dentro dos rins e aí eles vão filtrar o que for necessário para o organismo, vai voltar pela corrente sanguínea e aquilo que não for necessário, isso, que não for necessário vai ser eliminado e aí vai passar para os ureteres. Ah, tá, entendi. Tá? Então, tipo as enzimas, só que com uma função diferente. É mais ou menos, porque... É, mais ou menos. É, bem mais ou menos. Eles são... Então, eles ajudam nesse processo. Pode repetir de Eles novo ajudam nesse processo de filtrar. Ah, tá, entendi. Ó, eu comecei a compartilhar. Professora, seu áudio tá travando, não dá para escutar. A imagem travou, só que o seu áudio tá começando a travar também. A imagem destravou agora. Porque eu tô... Tudo certo. Seu áudio tá travando um pouco. Eu vou fazer a correção dos exercícios número 1 e 2, tá? Da apostila. Então, vamos lá. Néfron. Quem vai receber o líquido resultante da filtração é o ducto coletor. Então, a letra A, ducto coletor. Letra B, é composto de um emaranhado de capilares. Quem é composto por um emaranhado de capilares é o glomérulo. Então, B, glomérulo. Letra C, reabsorve água e recebe substâncias secretadas. Quem vai absorver e vai receber essas substâncias secretadas vão ser os túbulos. E D, como o glomérulo participa da filtração do sangue, é a cápsula glomerular. Então, a sequência vai ficar B, C, D, A. B, C, D, A. Tudo bem? Sim. Número 2. Na formação da urina, a filtração é apenas um dos processos que ocorre ao longo do néfron. Essa afirmação está correta? Sim, a filtração é apenas uma etapa. No néfron, a gente ainda tem a etapa de reabsorção e de secreção. Então, existem 3 etapas que acontecem nos néfrons. Além da filtração, eu tenho a etapa de reabsorção, que é aquilo que, por acaso, se for passado ali através dos meus túbulos e o meu organismo ainda quiser utilizar, eu vou utilizar na etapa de reabsorção. E aquilo que for para ser completamente eliminado, vai ser enviado pela etapa de secreção. Então, sim,
Além da etapa de filtração, temos a reabsorção e a... O João tá conseguindo acompanhar? Sim, eu tô olhando aqui pelo chat e copiando. Tá. Qualquer dúvida me fala, tá? Beleza. Vamos agora para o mais ainda. Exames de urina. Alterações apontadas por exame não causam dor e são de fácil coleta. Depois de coletada em recipiente apropriado, a urina pode ser analisada por 3 métodos principais. O exame de urina tipo 1 é o mais comum e verifica, por exemplo, concentrações de glicose, proteínas, hemácias, cristais e outros compostos presentes na urina. Já o exame urina de 24 horas avalia algumas condições renais, como a taxa de filtração e a presença excessiva de proteínas, sódio, cálcio e ácido úrico. Finalmente, a urocultura é realizada basicamente para a presença ou ausência de bactérias na urina, que geralmente é um ambiente estéril, ou seja, não apresenta micro-organismos. Aí aqui ele colocou um potinho, né, que normalmente é onde a gente faz os exames de coleta de urina. Pergunta: se a urina apresentar taxa de glicose acima do normal, qual etapa de formação deve estar comprometida? Então, vocês acham que se apresentar glicose acima do normal, vai ser, a etapa vai estar comprometida a de filtração, a de reabsorção ou a de secreção? Secreção? A de secreção é quando a gente quer eliminar ali os resíduos que ficaram. A filtração vai filtrar o que é enviado para o nosso organismo de volta e o que ainda que é muito pequenininho pode passar e vai ser reabsorvida na etapa de reabsorção, e a secreção vai eliminar os compostos que o nosso organismo não reaproveitou. Então, neste caso, se eu tiver glicose acima do normal, qual que é a etapa que vai estar comprometida? A de filtração e secreção? Vai estar, ó, de filtração, porque não conseguiu filtrar a glicose suficiente, e a de reabsorção, porque o nosso organismo ele tem aí 2 chances, vamos assim dizer, para a gente reabsorver o que a gente ainda quer. E a glicose, ela não é para ser eliminada na urina, tá? Glicose na urina significa diabetes. Então, a gente tem que verificar aí que a etapa de filtração e a etapa de reabsorção pode estar comprometida. Tá? Então, por que não é de secreção? Porque a secreção ela vai eliminar mesmo os resíduos. Estaria ali um impedimento na secreção caso não estivesse eliminando nenhum resíduo, inclusive as excretas nitrogenadas e os resíduos tóxicos. Como a glicose está presente na urina, o que está aí comprometido é filtração e reabsorção, porque a glicose é um componente, né, um carboidrato, que deve voltar para o nosso organismo porque serve como reserva energética. Tudo bem com esses 3 exercícios, na verdade? Sim. Sim. Para o Murilo, que acabou de chegar, a gente corrigiu os exercícios da página 347, tá? Agora vamos lá para a página 348. Simulando a filtração renal. A filtração do sangue pelos rins e a consequente produção de urina é um processo essencial para o bom funcionamento do organismo. Os rins recebem cerca de 1.500 litros de sangue por dia. Deste total, apenas 2 a 3 litros são eliminados na forma de urina.
A atividade a seguir simulará algumas outras particularidades desse processo tão importante para o corpo. Procedimentos. Reúnam-se em trios, cortem as laranjas e espremam-os na direção de uma vasilha para extrair o suco. Passem o suco pelo coador, colhendo-a na outra vasilha. Observem o aspecto do líquido filtrado e o que restou no coador. Com fita adesiva, conectem a mangueira bocal do balão inflável. Com funil, transfiram o suco filtrado, com o auxílio da mangueira para o balão. Observem o que acontece. Aqui, esses exercícios a gente não vai conseguir fazer porque a gente não está presencialmente. Mas, quem aí já fez algum suco de laranja ou coou algum alimento, consegue perceber que na região onde fica o funil, fica mais o bagaço, aquelas misturas que não conseguem passar pela peneira. E vai passar ali pelo funil ou pela peneira apenas o líquido, tá? Então, aqui ele quis imitar para a gente o processo de sistema urinário, onde o funil seriam os rins, né? Chegaria ali o sangue pelos rins, e os néfrons fazem esse processo de filtração, reabsorção e secreção. A mangueira seriam os nossos ureteres, e o balão de borracha seria ali a nossa bexiga, que iria acumular aquela urina que foi formada. Tudo bem? Então, se a gente pensar aqui numa representação do sistema urinário, funil, os rins, a mangueira, os ureteres e o balão de borracha, a bexiga urinária. Além do mundo, transplantes de rins. Entre as cirurgias de transplantes de órgãos realizadas no Brasil, as relacionadas ao transplante renal são as mais numerosas. Abaixo, há a reprodução do trecho de uma entrevista feita pelo médico Drauzio Varela com Elias Davi Neto, médico nefrologista responsável pelo setor de transplante de rins das clínicas da Universidade de São Paulo e membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Drauzio, como é feito o transplante renal? Aí o Elias respondeu: para fazer um transplante renal, necessita-se de um doador, que pode ser uma pessoa viva, um parente, ou para a pessoa que dele precisa. Neste caso, as cirurgias do doador e do receptor são feitas ao mesmo tempo. Uma equipe cirúrgica do doador como parte de uma área e de interno uma sala. Enquanto em outra sala, a equipe de transplante prepara o receptor para receber esse rim, tão logo ele seja extraído. A seguir, emendam-se na artéria e na veia do receptor e ureter na sua bexiga. Feito isso, está terminado o transplante. A doação de não viver bem com um rim só. Esse temor tem fundamento? As pessoas precisam pensar o seguinte: suponhamos que um exame revele um pequeno tumor no rim e que a melhor conduta seja retirá-lo. Ninguém pergunta se vai conseguir viver bem com um rim só. Simplesmente retira o rim que está com o tumor. Já o candidato a doador sempre faz essa pergunta, embora a situação seja praticamente a mesma. Os dois rins juntos exercem 100% da função renal, mas ainda conservam uma reserva funcional que entra em ação quando solicitada. A retirada aguda de um deles faz com que essa função caia para 50%. No entanto, passado 3 meses da doação, o rim remanescente atinge 70% da função, o que já é suficiente para alcançar a faixa de normalidade. O receptor recebe um rim de uma qualidade. Nós sabemos que o corpo humano é qualquer tecido estranho que apareça no organismo. Portanto, a tendência é rejeitar o órgão transplantado. Que cuidados devem ser tomados para inibir a rejeição? Para inibir a rejeição, assim que é internado, começa a tomar drogas que diminuem as defesas imunológicas, não só contra o novo órgão, mas contra agressores de agentes externos. Atualmente, os remédios são muito mais específicos contra a rejeição e podem ser dosados no sangue de tal forma que, com a menor quantidade possível, consegue suprir a resposta de agressão contra o órgão transplantado e manter a defesa contra vírus, bactérias ou tumores. A imunidade como um todo.
Portanto, aumentam os casos de infecções e de tumores da pele que obrigam o transplantado a proteger-se do sol mais do que outras pessoas. Quem é transplantado pode ter dieta normal, praticar esportes, levar vida normal, enfim. Para ter ideia da recuperação, o vice-campeão mundial de isolado na neve, prova de velocidade do esqui ou snowboard, em recentes jogos de inverno foi um transplantado de fígado. Isso prova que essas pessoas são absolutamente normais. Depois do transplante, voltam a ser o que eram. Se eram atletas, voltam a ser atletas. Se eram sedentários, provavelmente não mudarão os seus hábitos de vida. Quais as exigências a cumprir para encontrar um órgão compatível com o receptor? A primeira exigência é que tanto o doador morto quanto o doador vivo permaneçam ao mesmo grupo sanguíneo, A, B, AB ou O, que o receptor. O fator RH não importa. Depois é feito um teste imunológico que avalia em linhas gerais a compatibilidade entre os tecidos do doador e o receptor. Do ponto de vista da qualidade dos órgãos, o doador vivo e o morto deveriam ser iguais, mas não são, porque este sofreu um acidente ou foi operado e ficou dias na UTI. E o órgão doado vai para a geladeira por 24 horas, esperando a seleção do receptor. O doador é sofrido, o órgão é sofrido. Isso não acontece com o doador vivo, que vai para a cirurgia com hora marcada e dia certo. Então, agora a gente vai fazer esses 3 exercícios do que eu entendi desse texto do Lendo o Mundo. Número 1. Um rim humano é capaz de trabalhar por 2. Essa informação está correta? Justifique sua resposta utilizando os trechos da entrevista. 2. A doação de rins pode ocorrer entre uma pessoa viva e um paciente? Se sim, que cuidados devem ser tomados nesse processo? E 3. Com base na entrevista, cite uma evidência de que os transplantados podem ter uma vida normal meses depois da cirurgia. Então, eu vou deixar agora uns 10 minutinhos para vocês responderem essas 3 questões. E aí, assim que vocês terminarem, vão me dando aqui um ok, tá? Então, respondam aí na apostila número 1, número 2 e número 3. As respostas devem ser baseadas no texto, ok? Ok.
Ó, o Murilo falou aqui que já terminou. Vou dar mais um tempinho para quem ainda não terminou finalizar, tá? Eu já terminei, professora. Quem já terminou, coloca mais essas questões aqui, extras no caderno que eu vou mandar aqui no chat para vocês. Pode copiar aqui no caderno, tá? Bom, vamos corrigir então. Número 1. O rim humano é capaz de trabalhar por 2. Essa informação está correta? Justifique sua resposta utilizando o trecho da entrevista. Então, o que vocês colocaram na resposta da 1? Eu coloquei sim, porém funciona mais devagar. Os dois rins juntos recebem 100% da função renal e se retirar o órgão faz com que caia para os 50%. Isso, muito bem. O que mais? O que os outros colocaram? O João tá digitando. Do texto que fala isso. Então, ele fala que depois de 3 meses, quando faz a doação, cai para 50%,
e depois de 3 meses o rim atinge de cerca de 70% a 80% da capacidade total, que não é a mesma eficiência do que dois rins que atuam com 100% de funcionamento, mas já é o suficiente para realizar as funções rinárias. Então, nunca vai ser igual a ter os dois rins, mas a pessoa consegue sim viver com um rim só, porque ele consegue adquirir essa capacidade de filtração. Tudo bem com essa pergunta? Sim. E aí, meninos? Professor, eu tô corrigindo. Tá. Dois. A doação de rins pode ocorrer entre uma pessoa viva e um paciente. Se sim, que cuidados devem ser tomados nesse processo? Então, pode ocorrer entre uma pessoa viva e um paciente? Pode. Mas quais que são os cuidados que a gente tem que ter? Tem duas coisas que a gente precisa verificar. Eles têm que ter o mesmo tipo sanguíneo e depois disso eles têm que botar o órgão numa geladeira durante 24 horas. Isso. Essa parte de colocar na geladeira durante 24 horas é se o doador é morto, tá? Se o doador é um cadáver, por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente e vai doar o rim, aí esse órgão é retirado da pessoa que sofreu o acidente e precisa ficar na geladeira por 24 horas. Agora, se for um doador vivo, a pessoa vai com o horário lá marcado da cirurgia, ao mesmo tempo que a cirurgia de quem vai receber esse rim, eles vão tirar do doador e vão colocar no receptor ali no mesmo momento, só que em salas diferentes, tá? Então, ó, sim, o doador vivo deve pertencer ao mesmo grupo sanguíneo e também ele deve fazer um teste imunológico para verificar a compatibilidade entre os tecidos. Tá? Então tem que ter compatibilidade sanguínea e compatibilidade entre os tecidos. Eles fazem diversos testes para saber se aquela pessoa pode ser um doador para aquele tipo de receptor para não ter a rejeição. Três. Com base na entrevista, cite uma evidência de que os transplantados podem ter uma vida normal meses depois da cirurgia. Então, o que o texto traz para a gente de exemplo que os transplantados podem ter uma vida normal? O vice-campeão mundial de slalom na neve provou que depois de alguns meses de cirurgia ele já estava voltando com a sua vida ao normal. Exatamente. Então, o texto ele cita o vice-campeão de Slavo na neve, mostrando que uma pessoa transplantada ela pode ter um desempenho tão bom quanto aquelas pessoas que não são transplantadas, tá? Tudo bem aí com essas três perguntas? Sim, eu ainda estou copiando as questões que era para fazer no caderno, porque eu estava procurando minha parte da matéria. Isso, ó, então eu vou colocar aqui embaixo de novo para ficar mais fácil. Copiem aí a questão número 4 e 5 no caderno. Respondam, que a gente já vai corrigir daqui a pouco. Tá? Então, quem copiar já responde, que eu já vou corrigir. Eu quero saber a resposta de todo mundo, não só a resposta da Ana, hein?
Professora, já acabei aqui as perguntas. Você já terminou de responder também? Sim. Então, ó, vou dar mais um tempinho para os meninos terminarem, tá? Tá. Conforme vocês forem terminando, vai me avisando aqui. Ó, eu vou fazer a correção porque a nossa aula já está terminando, tá? Então, número 4. O que você entendeu por rejeição? Como esse problema é minimizado e quais são as implicações para o receptor? Então, a rejeição é o que acontece quando o órgão ele é combatido como um corpo estranho pelo nosso sistema imunológico. Então, nosso sistema imunológico reconhece aquele órgão como se fosse um vírus ou uma bactéria que ele precisa combater. E aí ele pergunta como esse problema é minimizado e quais são as implicações para o receptor. Primeiro, a gente precisa verificar se o receptor é compatível com o doador, então a gente respondeu ali na outra pergunta, tem que verificar teste sanguíneo, tipo sanguíneo e o teste imunológico para verificar essa compatibilidade. E também pode se administrar medicamentos, né, que ele chamou no texto de drogas, para imunizar para minimizar, na verdade, o sistema imunológico. Só que isso pode gerar complicações para o receptor, porque ele deixa o corpo dele mais suscetível a micro-organismos externos, podendo gerar aí maiores chances de infecções. Então, ó, vou colocar aqui um exemplo de resposta da 4, mas é basicamente isso que eu falei, tá? Alguma dúvida nessa pergunta? Por enquanto, não. Bruno, Murilo, João. Também não. Não, por enquanto. Cinco. De acordo com a entrevista, faz diferença para o receptor se o rim é retirado de um doador vivo ou morto? Sim, faz diferença, porque como a gente acabou de falar, no caso de um doador vivo, a cirurgia ela acontece ao mesmo tempo que do doador do receptor. Então é marcada a cirurgia em conjunto e eles fazem a cirurgia ali no mesmo hospital na mesma hora, só que em salas diferentes. E já no caso, quando o doador ele está morto, aquele órgão ele precisa ser retirado e pode ser que ele tenha sofrido algum dano ao órgão, como acidente, alguma doença que aquele órgão já exista, ou então também cirurgias realizadas naquele órgão. E quando ele é retirado, ele deve ser mantido por refrigeração durante 24 horas. Tá? Então, essa é a diferença aí de ter um doador vivo e de ter um doador morto. Então, colocar aqui a sugestão de resposta para vocês no chat. Tudo bem com essa parte de transplante? Sim.
Sim, Então, pessoal, só para lembrar vocês, na terça-feira do dia 22, a gente não vai ter a nossa aula aqui ao vivo pelo Skype, mas vai ter o vídeo no YouTube e eu vou mandar o link para vocês no Binóculo. Então, no horário da nossa aula de terça-feira, vocês entrem lá no Binóculo e assistam o vídeo do YouTube para fazer a nossa aula e os exercícios, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me mandarem lá no chat ou então pelo próprio Binóculo mesmo. Tudo bem? Sim. sim. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vou parar aqui a gravação.